A graça do Senhor seja com todos os irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Nós traremos duas mensagens baseadas nesta sessão final, nesta parte final do capítulo 4 da carta de Tiago. Antes do acampamento, os dois últimos boletins, se você acompanhou, meditou e leu, nós trouxemos duas devocionais para o culto doméstico baseadas em Tiago 4, a partir do versículo 13, justamente já para que você fosse se familiarizando com o que iríamos estudar, baseados no tema geral deste acampamento, que fala sobre soberania de Deus, sobre providência de Deus. E, portanto, nós vamos trabalhar duas mensagens. A primeira delas, se você leu as pastorais do boletim, você já vai notar mais ou menos o assunto que nós vamos abordar, mas a segunda parte ela só será publicada após o acampamento, mas você também vai poder guardar e utilizar depois para o seu culto particular, devocional particular ou também em família. Então, prestem atenção à leitura da palavra do Senhor, eu peço, e atentamente observemos a instrução bíblica. Lembrem-se, nós estamos lendo a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Deus usou homens, separou estes homens para escrever aquilo que ele queria, para que o homem conhecesse qual é o caminho do Senhor, ou qual o caminho o Senhor aponta para o homem adquirir, encontrar, achar a salvação que está em Cristo Jesus. Diz assim então a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que ele aplique ao nosso coração. Amém. Os puritanos, dos quais nós somos herdeiros, a história da reforma protestante, a nossa herança protestante, ela narra a história de homens de Deus que foram separados, foram levantados no período do século XVII na Inglaterra e depois, posteriormente, na Holanda e mais adiante na Nova Inglaterra, o que seria os Estados Unidos da América. Homens, crentes, desejosos por reformar a igreja de seu tempo. Em especial a igreja da Inglaterra, conhecida como igreja anglicana, mas também outras ramificações. Eles foram apelidados de uma maneira maldosa de puritanos. Por quê? Porque eles desejavam uma igreja pura, um culto ao Senhor puro, mas também uma vida pura, de devoção, de amor, de serviço ao Senhor. E era comum entre os puritanos, quando eles se correspondiam, no final, ao final de suas cartas, colocarem a expressão, as expressões iniciais de duas palavrinhas. Eles colocavam um D e colocavam depois um V. Eles usavam uma expressão em latim que quer dizer Deo volente, ou, traduzindo para a nossa língua, se Deus quiser. Todas as cartas eles escreviam e sempre colocavam Deo volente, se Deus quiser. Sempre se correspondiam tendo a consciência de que se Deus quiser, ou se fosse da vontade de Deus, aquilo que eles pretendiam fazer, o desejo de seu coração, o ardente desejo de suas almas, de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho, de reformar a igreja, se Deus quiser, ou se fosse a vontade de Deus, tudo aquilo iria se concretizar. A expressão Deo volente hoje não é mais usada no latim, mas se vocês perceberem bem, nós como cristãos, por vezes corremos o risco de usar a mesma expressão cheia de temor, ou que era tomada por tanto temor pelos puritanos, como se fosse uma afirmativa em nossas vidas. Geralmente nós dizemos alguma coisa e depois concluímos, se Deus quiser, isso vai acontecer. E
a expressão se torna superstição. Porque nós achamos que se mencionarmos esta expressão da palavra, se Deus quiser, então o que nós planejamos, o que nós projetamos vai dar certo. E nos esquecemos que o se nos faz lembrar que há uma condição. Eu posso planejar, você também. Nós podemos projetar, nós podemos organizar um acampamento como este, mas se não tiver aprovação divina, se Ele não quiser, isso não vai acontecer. Não estaríamos aqui, não estaríamos reunidos adorando e louvando ao Senhor. A carta de Tiago, já se aproximando de seu final, nos traz a lição de que os cristãos devem aprender a viver o dia a dia em submissão ao Senhor, encaixando em suas próprias vidas esta expressão em seu devido lugar e com a correta compreensão. E isso vai nos ajudar e vai nos orientar a como viver com consciência e submissão à vontade do Senhor. Muitos perguntam ao pastor, muitos se dirigem aos pastores das igrejas com dúvidas na mente, perguntando: qual é a vontade do Senhor para mim, pastor? Qual é a vontade do Senhor para mim neste aspecto? Qual é a vontade do Senhor para mim nesta caminhada, neste projeto que pretendo fazer? E todas as vezes a resposta deve ser a mesma, ou em geral, os pastores eles dizem a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, a resposta, a vontade do Senhor, ela já está revelada para você na Bíblia. Você já sabe o que deve fazer. Você já sabe os passos que deve tomar. Contudo, não se esqueça que Deus, em sua providência, já determinou tudo. Ele já decretou tudo o que vai acontecer. Mas existem caminhos misteriosos pelos quais só Ele conhece, e o seu resultado nós podemos não saber hoje, mas certamente ele vai se cumprir, como diz o Senhor em sua palavra, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós aprendemos como viver diariamente, confiando na vontade de Deus e aprendendo a lidar com o problema da nossa presunção. A presunção aqui tratada por Tiago é aquela que nos leva, por vezes, a planejar, nos esquecendo de que Deus está no comando de tudo, de que Deus governa todas as coisas. A Bíblia fala muitas vezes sobre esse assunto. Eu posso citar para vocês Provérbios 27, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Quando Deus ele falou aos israelitas que ignoraram a palavra do Senhor, ele usou o profeta Moisés e disse: assim vos falei e vocês não escutaram, antes vocês foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosamente vocês subiram as montanhas. Quando o Senhor tratou, por exemplo, com os israelitas em outro momento da história, ele levou Neemias a fazer a seguinte avaliação. Considerando tudo o que aconteceu e por que eles sofreram tanto, Neemias avalia tudo aquilo que os seus antepassados fizeram e diz o seu livro: se houveram soberbamente, falando de seus pais, e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Então, na raiz da presunção, sempre estará o pecado do orgulho. Tiago ele vai mostrar que este assunto precisa ser lidado e tratado pela igreja, porque mais adiante, se vocês olharem comigo no capítulo 4, versículo 10, ele traz um mandamento apostólico: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A presunção nunca permite que nós nos humilhemos na presença do Senhor, porque a presunção nos leva a buscarmos a glória até mesmo no dia de amanhã, nos esquecendo do Senhor. Tiago, portanto, ele vai nos alertar contra este pecado, e ele vai dizer que a presunção é uma afronta ao Deus soberano. E sabem por quê? Porque a presunção é um pecado frequente na vida do crente. É neste sentido aqui que ele começa a tratar. E eu chamo você a ler comigo o versículo de número 13. Ele vai falar sobre o tema presunção, ele vai lembrar que a presunção é um pecado frequente, e como é então que ele começa a falar sobre este assunto,
para a igreja de seu tempo e por que tem tanto sentido ou significado para a igreja de hoje. Vamos lá. Atendei agora, vós que dizeis. Novamente, vamos ler juntos, todos a uma só voz. Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago, ele começa a frase chamando os homens de seu tempo a atenderem o que ele tem para dizer. É uma forma de exortação, e a exortação, ela chama o homem à atenção. Imaginem um menino que está fazendo algo errado, e então ele precisa ser corrigido do erro que está cometendo. Ele é exortado, então. As palavras que são usadas são palavras de advertência, de alerta, para que ele não faça mais aquilo. Tiago, então, ele chama a atenção de seus ouvintes, dizendo: atendam agora vocês que estão dizendo. Dizendo o quê? Dizendo que hoje ou amanhã irão para tal cidade, passarão um ano lá, irão negociar e ganhar muito dinheiro. A presunção, ela é tão sutil, meus irmãos e irmãs, que, em geral, ela pressiona cada um de nós a agirmos de uma forma imprudente. Nos pressiona a viver a nossa vida sem um pensamento consciente de que tudo que nós fazemos, que cada respiração nossa depende de Deus. A presunção, ela nos leva a tomar por certo que nada em nossa caminhada vai dar errado, porque nós tomamos a expressão Deo volente da maneira errada. Se Deus quiser, como uma afirmativa. O grande pecado hoje, dos nossos dias, e como a Bíblia precisa ser estudada da maneira correta, ensinada de maneira fiel, pregada sem medo. A teologia que nós hoje estamos ouvindo de todas as maneiras, é na internet, é na televisão, é quando nós ligamos o rádio, é que nós temos o poder como filhos do rei de decretar coisas, de decretar vitória, de não aceitar derrotas, de determinar as coisas, de dizer que não aceitamos, de colocarmos Deus contra a parede. Tiago, ele está tratando do mesmo problema, mas muitas vezes, esse pecado da presunção, ele toma a nossa alma de maneira tal e a nossa consciência que nós nem precisamos pronunciar estas palavras de ordem. Nós até somos afiados em criticar aqueles que dizem isso. Nós até conseguimos explicar corretamente porque o crente não deve determinar coisas, porque Deus é soberano, não é, pastor? Não é isso que o senhor ensina, não é isso que os pastores ensinam e pregam. Mas enquanto nós dizemos isso, em nosso coração, nós somos tomados por um pecado frequente na vida do crente, que nos atinge sem avisar, que nós por vezes nem notamos e nem percebemos o mínimo indício que ele nos atingiu. É uma atitude arrogante, ela pode ser feita abertamente, mas muitas vezes ela é tomada em silêncio e me leva a crer que eu posso tratar o meu próprio destino, traçar o meu próprio destino, que posso tomar as minhas próprias decisões e que posso, de fato, ter certeza que o meu caminho sempre será reto. Que o meu caminho nunca sofrerá abalos. Que nada que eu planejar poderá ser frustrado. Tiago, então, ele chama a atenção e diz, como vocês leram comigo, atendei agora vós que dizeis, versículo 13, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Observem mais uma vez o versículo e notem a cena. Ele está tratando aqui com comerciantes, judeus ou não, homens que estavam preocupados com seus próprios negócios. Eles estavam planejando com ousadia, eles estavam definindo suas agendas, eles estavam dizendo para onde iriam viajar, o que negociar. Eles tinham um calendário na mão. A ideia clara na língua grega é de um homem que abre um mapa com todo o seu planejamento. E ele está enxergando tudo, as rotas comerciais,
quer fossem pluviais ou terrestres, de navio ou a pé, ou com as carruagens, e ele então planeja tudo. Mas ao mesmo tempo em que esta imagem é visualizada na pena, na escrita de Tiago, ele começa a mostrar, e nós só vamos perceber isso na sequência da passagem, que eles estão fazendo tudo isso sem Deus. Está faltando alguma coisa, tudo parece estar muito bem, lucros são previstos, não há problema nenhum em se planejar, é importante afirmar isso. Não há problema nenhum em se organizar, não há problema nenhum nisso. Um acampamento como esse não poderia funcionar sem organização. Se nós não tivéssemos planejado tudo, até mesmo o tema para tratar com a igreja. O problema não é planejar estrategicamente, porque Deus ele age de maneira planejada. Deus não age de maneira irracional. Deus criou o mundo de maneira e de forma planejada e sustenta o mundo planejadamente. Então ele nos chama a agirmos, ou ele nos chama a agir com organização. A questão não é essa, meus irmãos, minhas irmãs. O que Tiago está tratando aqui é que estes comerciantes, eles estavam presumindo que poderiam fazer tudo e deixarem a pessoa mais importante de fora de toda aquela empreitada, de todo aquele empreendimento, o Senhor. A vontade de Deus aqui não é mencionada nos planos daqueles homens. E certamente nós precisamos observar o que Tiago nos diz, o que Tiago nos mostra. O planejamento não está fora de linha na Bíblia, eu quero lembrar novamente isso a vocês, mas ele nos mostra que precisamos tomar muito cuidado, porque a presunção é um pecado frequente na vida do crente. Agora vejam que a presunção também é um pecado tão familiar quanto nós podemos imaginar. Tiago, ele vai lembrar a cada um dos seus ouvintes que era comum se fazer planos, projetos, se desejar alguma coisa. Mas ele vai mostrar que tudo aquilo só poderia se materializar se tivesse a aprovação do Senhor, a confirmação do Senhor, se Deus dissesse, é por aí que vocês devem seguir e é justamente isso que vocês devem fazer. A vida precisa ser calculada, a vida precisa ser organizada, considerando sempre, primeiramente, o preço que nós pagamos porque somos discípulos de Jesus. Jesus falou sobre planejamento também. Mas veja a linguagem que Jesus usa quando fala sobre planos e projetos que os homens devem fazer. Marquem Tiago 4 e examinem comigo Lucas 14. Vamos para lá. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do versículo de número 25. Eu peço a atenção dos irmãos. Lucas 14, de 25 a 33, eu irei fazer a leitura. Grandes multidões o acompanhavam a Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
A pergunta de Jesus é: você deseja me seguir? Você deseja ser um meu discípulo? Ele foi perguntado por várias vezes e muitas pessoas o procuraram desejando conhecer o caminho da vida, o caminho da salvação. Jesus então trata deste assunto, as multidões que o acompanhavam, o cercavam, ele se volta para elas e diz: se vocês desejam vir até mim, se vocês desejam me seguir, mas não consideram primeiramente a mim, o meu reino, o serviço que exige dedicação e sacrifício acima das outras coisas, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, aborrecer aqui na língua grega é amar menos. Veja só, não é que quando você se torna cristão ou crente, você então vai ser um filho aborrecido e irritado. Você vai ser um filho que vai trazer tristeza para os seus pais. E você então, ao invés de perfumar o ambiente onde você está, com as obras e a vida e o testemunho cristão, você se torna uma pessoa intragável. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você deseja me seguir, planeje bem. Coloque como prioridade o seu Senhor. E então tudo aquilo que você planeja estará sendo abençoado e você será conduzido pelo caminho da vida. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulheres, filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual o problema que Tiago trata? Qual o problema que Tiago aborda quando fala com aqueles comerciantes cristãos? É que eles amavam mais os seus projetos e planos a si mesmos do que o seu Senhor, a ponto de colocá-lo de fora de seus projetos e planos. Agora, o grande problema de tudo isso, irmãos, é que este pecado nos toma de uma arrogância tal que nós começamos a acreditar que Deus não vai fazer parte disso. Deus não vai controlar tudo, que eu posso colocá-lo à parte e fazer o que quero. Não, Deus nunca perde o controle da situação. Se você deseja o caminho da rebelião, você vai sofrer as consequências de desobedecer o seu Senhor. Mas se você considera as palavras de Jesus, você vai planejar bem, você vai ser considerado um discípulo seu. Versículo 27, ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus exige de cada um de nós que calculemos o preço de segui-lo, o preço de percebermos e observarmos e sermos sensíveis ao chamado de Deus em nossa vida e lembrarmos que através dele e por ele nós somos mantidos, sustentados, guardados. Ele é quem confirma e nos dá segurança se teremos lucros ou não. Ele é quem vai abençoar a nossa caminhada, o nosso caminho. Ele é quem vai nos abençoar se nós fizermos planos colocando-o em primeiro lugar. Nada vai adiantar para nós, irmãos, se ele não for o centro da nossa casa, se ele não for o centro dos nossos estudos, se ele não for o centro da nossa vocação. Nós não somos jamais, ou podemos jamais, receber o título ou recebermos a aprovação divina e sermos considerados discípulos de Cristo, se nós não percebermos com atenção o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele compara este planejamento certo, entendendo que Deus é quem dirige a história da nossa vida, usando duas ilustrações muito fáceis aqui. A primeira delas no versículo 28, notem, dizendo: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Se você é presunçoso, você é tão confiante que vai fazendo as coisas sem nem imaginar onde vai terminar. Jesus disse que qual de vós
desejando construir uma torre, não vai primeiro calcular as despesas para ver se vai ter dinheiro para terminar, porque se você não terminar vai ser uma vergonha. O mesmo acontece quando muitas vezes nós nos chegamos e nos achegamos à igreja empolgados. Primeira vez nós aparecemos e desejamos seguir ao Senhor e temos toda aquela empolgação. E logo isso se esfria porque nós não calculamos o preço do discipulado e a gente some. Os crentes mais antigos sabem do que eu estou falando. Pastores tratam às vezes com pessoas que vêm 1, 2, 3 vezes e nunca se firmam. Certa vez um homem apareceu na igreja com a empolgação tal que eu disse, esse homem vai ganhar o mundo para o evangelho. Tamanha empolgação, de repente ele some. É como uma névoa, como um vapor, desaparece. Passaram-se meses, eu estou lá sentado, ele sumiu, ninguém mais viu este homem. E ele chega com aquela empolgação toda novamente, pensando que ia me arrebatar. E aí quando ele começa a falar, eu olho para a cara dele e disse, sente que já está para começar a reunião de oração. Ele então murcha, senta, participa da reunião de oração, nunca mais volta. Planeja, calcula, mas tirando Deus da cena, tirando Deus do centro, ele está preocupado apenas com aquilo que ele sente no momento, desejo ou alguma situação de vida que o leva novamente a buscar ao Senhor, mas não calcula os custos de construir a sua vida, de edificá-la tendo Jesus como fundamento. Jesus nos mostra que se nós fazemos isso, não podemos ser chamados discípulos seus. Ele usa a outra ilustração, a segunda e última ilustração, dizendo também que, no versículo 31, qual é o rei que indo para um combate com outro rei, e ele percebe que o seu exército é em menor número, ou está em menor número. Ele tem 10.000 soldados, e ele fica sabendo que o outro rei vem com um exército de 20.000 soldados. Como é o rei que, sabendo disso, ele não vai mandar um embaixador para pedir condições de paz, se não calcular e planejar primeiramente os custos da batalha? Certamente ele vai perder a batalha, ele vai sofrer baixas terríveis e ele não vai resolver a questão. Um rei sábio, ele precisa planejar e buscar condições de paz. Ele projeta. Jesus toma 2 exemplos simples de seu tempo para dizer o seguinte, irmãos, se em muitas coisas nós agimos organizadamente, por que nós temos a teimosia de sempre nos esquecermos de colocar a expressão, se Deus quiser, no lugar correto? Jesus, então, no versículo de número 33, nos adverte. Ele fala de uma maneira tão doce, mas também de uma maneira tão enfática, dizendo o cuidado que nós devemos ter. Vamos ler juntos o versículo 33 de Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tiago trata do mesmo assunto e nos leva às perguntas que precisamos fazer nesta noite. A primeira delas é, você é uma pessoa presunçosa? Você já traçou planos para a sua vida, reservando tudo em sua agenda e dizendo para você mesmo que você vai encaixar de algum modo, de alguma maneira, Deus nisso tudo aí, porque você precisa da aprovação dele, sem se submeter à vontade dele? Eu acho que isso nunca aconteceu com você. A verdade é que isso sempre acontece com a gente. Não podemos fugir. Somos pegos em algum momento e precisamos observar o que diz o Senhor. Muitas vezes nós esquecemos do Deus vivo, nós esquecemos de sua palavra, nós colocamos tudo em nosso calendário e agenda, mas nos esquecemos de sua soberania e governo sobre todas as coisas. Jesus nos adverte e diz, se queremos ser discípulos seus, nós precisamos planejar e calcular o preço do discipulado. Não podemos brincar com expressões tão sérias que nos remetem ao governo, cuidado e providência de Deus sobre a nossa vida e sobre toda a terra. Se somos discípulos de Jesus, atentemos para as palavras de Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando aqui, meus irmãos,
agora de um voto de pobreza que nós devemos fazer para que sejamos aceitos no reino como seus discípulos. Nós vamos andar descalços, com roupas velhas, sujas, rasgadas, e pedindo esmolas pelas ruas e pelas praças para mostrarmos que somos discípulos do Senhor. Não. Jesus está falando de uma maneira simples, para gente simples como a gente. E dizendo de uma vez por todas, atentem para o que o Senhor está dizendo na palavra. Não sejamos presunçosos, afirmando, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. E sabe por quê? Vamos encerrar aqui com esta expressão ou com este versículo. Voltem para Tiago 4. Vamos ler juntos o versículo 14. Jesus vai nos lembrar claramente que nós precisamos atender à realidade da nossa própria vida, aos fatos reais da vida, porque o futuro ele é incerto para nós, não para Deus, ele é incerto para nós. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, do nosso calendário, da nossa agenda, dos nossos planejamentos, como disse o profeta Ageu, as nossas expectativas elas irão azedar. Vejam o versículo 14. Leiam comigo, por favor. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Depois de fazer planos ousados e previsões, Tiago agora ele está trazendo aqueles comerciantes à realidade. Eles são cristãos, se consideravam discípulos do Senhor. Faltava humildade na presença do Senhor, faltava confissão sincera de pecados, de lamento, de choro, por conta de seu procedimento arrogante e presunçoso. Tiago diz, vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vida de vocês? Ele completa, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Como muitos de nós sabemos, com certeza, não temos o poder de prever o que vai acontecer no dia de amanhã. Como muitos de nós sabemos, não temos o poder de enxergar o futuro, porque ele é incerto para nós. As agendas que nós preparamos, nós não sabemos nem se irão se concretizar. Quantos de nós já não passaram pela experiência de organizar tudo direitinho e no final não concluirmos aquilo que queríamos? Tiago, ele vai nos lembrar disso e com este versículo nos levanta perguntas importantes, perguntas finais. Como é que nós sabemos o que vai acontecer até amanhã em nossas próprias vidas? Nós não vivemos no futuro. Nós vivemos com expectativa e antecipação do que cada dia poderá trazer, especialmente porque somos crentes, mas nós não temos o futuro em nosso alcance. Nós temos toda a sofisticação e modernidade em nossas mãos, mas desde os dias que antecederam o acampamento, várias previsões eu tentei encontrar no clima, ou do clima, se chovia, se não chovia, cada dia era uma coisa diferente, larga para lá, eu não sei o que vai acontecer, Deus sabe. Todo dia o celular dava uma previsão diferente, ia chover um dia, não, vai chover no outro. A realidade é, irmãos, que previsão já descreve a nossa falta de controle sobre aquilo que só está nas mãos do Senhor. Na antiga Constantinopla, é interessante que quando um monarca ele era escolhido como rei, logo o pedreiro real ele trazia a pedra da lápide do seu jazigo, do lugar onde ele seria enterrado. Veja só, o homem mal terminou de ser escolhido e estava sendo preparado para se sentar no trono. O pedreiro real já trazia para ele as pedras de suas lápides, ou pedras para que ele preparasse uma delas para ficar na lápide do caixão onde ele fosse enterrado. Que coisa esquisita, né? Já pensaram? Vocês sendo escolhidos para um emprego novo, ou vocês ingressando em uma faculdade,
ou um oficial da igreja sendo eleito presbítero, diácono, pastor, e naquele dia então recebendo, olha, são essas pedras aqui, pastor, que você vai escolher, uma delas aí é para o seu caixão. Coisa bem sem sentido, né? Mas a grande ideia ali era para que aquele homem não se esquecesse de prudentemente lembrar que o futuro para ele era incerto. Que ele soubesse, que ele lembrasse que sua vida não duraria para sempre. A realidade, irmãos, é que há um grande fundo de verdade nisso tudo. E a sabedoria da Bíblia está aqui para nos ensinar. Por que Tiago chama a atenção daqueles homens que estavam planejando, e eles estavam fazendo agendas, e eles estavam desejosos de ganhar muito dinheiro? É porque quando eles tiravam Deus do centro, eles estavam mostrando, comprovando aquilo que de fato eles nem sabiam. O que é a vossa vida, Tiago diz? Ela é apenas como uma neblina que aparece e por instante ela logo se dissipa. O Salmo 90 nos lembra de como a nossa vida ela é tão frágil, que ela é como a erva que floresce e de repente ela murcha e ela seca. E o vento então leva. Assim é a vida do homem, assim também é a vida do crente. Nós temos decisões importantes a tomar no que diz respeito à nossa relação com Cristo, a seguir a Cristo, e muitas vezes nós não consideramos isso. Nós temos compromissos envolvendo a nossa disciplina espiritual, a nossa caminhada cristã, o testemunho do Evangelho, que exigem a nossa atenção, mas muitas vezes nós retiramos isso dos nossos planos porque não é conveniente agora, não é prazeroso para nós hoje. Mas o Senhor então diz: você não sabe o que sua vida ou o que o futuro prepara para você no dia de amanhã. Você não sabe o que irá acontecer. Portanto, considere aquilo que de fato você é. Nada. Diante de Deus, nada. Percebam, Tiago está nos chamando a atenção e dizendo que o futuro, ele envolve tudo aquilo que nós não dominamos e nos faz lembrar da realidade que sempre ou constantemente nós vivemos. O futuro, como diz a Escritura, pertence ao Senhor. E, portanto, ele nos lembra que se nós somos tão frágeis, nós devemos olhar e confiar naquele que é eterno. O autor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que tal afirmação? Porque o futuro está nas mãos dele e não nas nossas mãos. Consideremos, portanto, irmãos, e observemos tudo aquilo que inicialmente meditamos hoje em Tiago 4. E guardemos no coração, porque na continuidade nós vamos fechar e vamos tentar aplicar melhor e de uma maneira mais ampla o significado da expressão "se Deus quiser". Mas olhando estes primeiros versículos, não se esqueçam daquilo que Deus diz para mim e fala também para vocês. Amanhã pode ser o último dia. Amanhã pode ser o último dia em que eu pregue um sermão. Amanhã pode ser o último dia em que você, membro da igreja, vá à casa do Senhor adorar ao Senhor. Amanhã pode ser o último dia de algum irmão aqui se dirigindo para o seu trabalho ou um estudante se dirigindo para a sua escola. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser o último dia que uma criança ela possa brincar pela última vez em seu parquinho ou com seus amigos. A vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. E tudo o que pode vir a acontecer, um desastre, uma tragédia, um fenômeno natural, que acontece hoje, amanhã ou na próxima semana, pode mudar a vida e o futuro de milhares de pessoas. E isso não pode ser controlado por nós. Não está em nossas mãos. É uma chamada real e importante para você que é crente. E para você que está ouvindo pela primeira vez este assunto aqui tratado por Tiago, que nunca parou para pensar sobre essas questões relacionadas ao seu futuro. É o momento para você e eu, para nós refletirmos que a nossa vida, que está nas mãos do Senhor, que a nossa vida, que é guardada e conduzida pelo Senhor, deve sempre ser envolta desta oração, se Deus quiser. Porque não podemos fazer nada se Deus não quiser.
Não podemos avançar um passo se não tivermos a aprovação do Deus que determina e que decreta todas as coisas. Não podemos ir além e não podemos acrescentar, como disse o Senhor Jesus, um côvado ao curso da nossa vida, um buraco à frente de nós, se não for da vontade do nosso Deus. Meditemos nestas coisas, pensemos no preço de seguir ao Senhor, de confiar no Senhor, de saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que mesmo que para nós o futuro seja incerto, se Deus quiser, certamente nós avançaremos, faremos isto ou aquilo. Oremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos, porque a tua palavra nos lembra, ela nos orienta e diz que planejar é algo importante, que fazer projetos sempre diz respeito à vida dos homens. Quando nós organizamos a nossa agenda para a escola ou para a faculdade, os nossos calendários para o trabalho e para os negócios, até mesmo para a missão e o trabalho da igreja. Quando nós paramos e sentamos para organizar mais um acampamento, nós somos lembrados, ó Senhor, que os planos e projetos são importantes para nós, que o Senhor mesmo nos ensina a fazê-los. Mas perdoa-nos, ó Senhor, quando por vezes fazemos tudo isso e tentamos encaixar o Senhor, tentando buscar a tua aprovação, mas sem nenhuma submissão à tua vontade, sem colocar o Senhor em primeiro lugar, sem amar mais ao Senhor, aborrecendo aos outros, ou seja, amando menos aos outros e amando mais ao Senhor. Tem piedade de nós, Senhor, e perdoa o nosso pecado da presunção, que nos conduz a um arrogante orgulho, a um desejo de fazer as coisas acreditando que nós podemos controlar o futuro, quando a tua palavra nos diz que para nós o futuro é incerto. Quem somos nós? O que é a nossa vida? É como uma névoa. De repente se dissipa, de repente é o nosso último dia, de repente é a nossa última mensagem, de repente é o último momento em que estamos juntos com a nossa família, de repente tudo muda, ó Senhor. E nós, muitas vezes, relutamos em entender e confiar que é o Senhor quem controla e dirige todas as coisas. A presunção ao Senhor é um pecado terrível, livra-nos dele, porque nos faz esquecer que não depende de nós, e por mais que sejamos rebeldes, o Senhor jamais deixará de reinar. O Senhor é rei, o Senhor governa, e Cristo Jesus, Ele tem cuidado e tem preservado a nossa alma. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, quando tentamos assumir o teu lugar e nos esquecemos que a nossa vida é tão frágil e que de repente tudo muda. Perdoa-nos, ó Deus, e restaure em nós esta confiança de que o Senhor que controla o tempo e que providencia todas as coisas é aquele que nos tem dado vida, saúde, paz, prosperidade, que tem animado a nossa alma, que tem colocado até diante de nós o sofrimento para aprendermos a depender mais de Ti, que muitas vezes nos tem feito enfermar e adoecer, para que nós nos lembremos de orar e de clamar e de buscar ao Senhor. Ó Senhor, concede-nos um coração submisso à Tua vontade. Concede-nos, ó Senhor, um coração desejoso de aprender mais. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que se os nossos planos não tiverem o Senhor como a pessoa mais importante e principal, o Deus Santo, nós continuaremos agindo e arrogantemente nos esqueceremos que nem sabemos o que vai suceder amanhã. Ó Senhor, abençoa o teu povo e que este seja um momento onde dúvidas sejam esclarecidas, que seja um momento onde a fé seja fortalecida, que seja um momento onde todos nós e até mesmo os mais pequenos lembrem que, independentemente da nossa idade,
Todos nós temos os nossos dias contados pelo Senhor e vivemos debaixo das tuas asas. Abençoa, Senhor, a tua igreja e fortalece durante esses dias a cada um de nós, nos fazendo lembrar que o Senhor continua a escrever a tua história na história da nossa vida, na história de cada um de nós, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.